Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de número 6, e hoje vamos fazer alguns exercícios referentes ao que a gente viu na teoria na aula 5, na aula anterior. Então, vamos lá. Exercício número 1. Construa a matriz A, que é uma matriz 3 por 3, e ela vai ter os elementos A e J, tal que esse elemento seja igual a 2i se o i for igual a j, e se o i for diferente do j, esse elemento a e j tem que ser igual a menos 3i. Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Primeiro, vamos desenhar essa matriz A, que é uma matriz 3 por 3. Então, lembrando que o númerozinho que vem primeiro, tanto quando a gente pensa na matriz como um todo, quanto para os elementos dentro dela, o primeiro número vai ser o número da linha e o segundo número que aparecer aqui vai ser o número da coluna. Então, uma matriz 3 por 3, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter esses elementos aqui dentro dela. Então, 3 linhas, então linha 1, linha 2, linha 3, e coluna 1, coluna 2, coluna 3, certo? Então, vamos lá. Quando o i é igual ao j, então, quando o número da linha for igual ao número da coluna, que é o que acontece com esses 3 valores aqui, que formam a diagonal principal. Lembra que a gente viu isso na aula anterior? Diagonal principal? Então, quando isso acontece aqui na nossa diagonal principal, o nosso elemento vai ser 2 vezes o i, 2 vezes o número da linha. Então, como que vai funcionar? Vamos lá. O A, que é a nossa matriz, que é 3 por 3, vai ser 2 vezes o número da linha. Então, esse elemento tá na linha 1, então ele vai ser 2 vezes 1. Esse outro elemento, que também tem i igual a j, vai ser 2 vezes o número da linha, que é 2, e esse aqui também, 2 vezes o número da linha, e a linha que ele se encontra é a linha 3, então 2 vezes 3. Dessa forma, a gente consegue calcular a diagonal principal, que fica 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 3 é 6. Muito bem. Então, agora vamos para essa segunda parte, quando o número da linha e o número da coluna são números diferentes, que são todos esses valores aqui que estão faltando para completar a nossa matriz. Para calcular eles, a gente vai fazer menos 3 vezes o número da linha. Então, vamos lá. Menos 3 o número da linha. Esses dois valores aqui, ó, esse A12 e o A13, estão os dois na primeira linha. Então, a gente vai calcular ele como menos 3, que a gente tirou daqui, o menos 3, vezes o número da linha, que é 1. Depois, o A21 e o A23 estão na segunda linha, então vai ser menos 3 vezes o número da linha, que é 2. Menos 3 vezes o número da linha, que é 2 também. E por último, esses dois aqui, o A31 e o A32, vai ser menos 3 vezes 3, que está na terceira linha. Então, menos 3 vezes 3. Fazendo essas continhas, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 para esses dois elementos. Menos 3 vezes 2 é menos 6, e menos 3 vezes 3 é menos 9. Então, a gente vai obter essa matriz aqui. Então, como resposta final, a gente descobriu que a nossa matriz A vai ser essa matriz 3 por 3, que tem como coluna 2, menos 6, menos 9. Na segunda coluna, menos 3, 4 e menos 9. E na terceira coluna, menos 3, menos 6 e 6. Exercício número 2, da Universidade Federal de Viçosa. Dada a matriz A, que é essa matriz 3 por 3, determine A ao quadrado, A vezes A transposta, 2A vezes 3 vezes A transposta. Então, vamos lá. Vamos começar pela letra A. A gente quer descobrir o A ao quadrado. Para isso, a gente vai lembrar que o A ao quadrado é A vezes A. É essa matriz vezes ela mesma. Então, eu vou copiar essa matriz, ela vezes ela mesma. E aí, a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes. Para isso, para a gente descobrir qual vai ser esse elemento que está na primeira linha, primeira coluna, a gente vai fazer a conta com a primeira linha dessa primeira matriz, que é a A, e a primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna.
Então, vai ser 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 1. Para o próximo elemento, esse elemento que está na segunda linha, primeira coluna, vamos usar a segunda linha, primeira coluna. Então, 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 1, que é o que está escrito nesse elemento aqui. O próximo vai ser o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, 1 vezes 0, mais menos 1 vezes menos 1, que está aqui. Próxima coluna, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2, 2 vezes 1 e 3 vezes 1. Então, 1 vezes 2, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. Próximo, segunda linha, segunda coluna. Do 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 1. E aqui, o último elemento da segunda coluna, a gente vai ter terceira linha, segunda coluna. Menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. E na última coluna, primeira linha, terceira coluna, vai ser 1 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes menos 1. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 0 vezes 3, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes menos 1. E para finalizar, terceira linha, terceira coluna. Menos 1 vezes 3, mais 1 vezes 2, mais menos 1 vezes menos 1, que está aqui. Então, vamos agora resolver essas operações e descobrir aqui quem vão ser os elementos que vão compor essa matriz A ao quadrado. Então, vamos começar na primeira coluna. 1 vezes 1 é 1, mais 0 é 1. 1 menos 3 vai ser menos 2. Depois, aqui vai dar 0, aqui também vai zerar. E 2 vezes menos 1 é menos 2 também. Menos 1 mais 0 é menos 1. 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Segunda coluna. 2 mais 2 é 4, mais 3, 7. 0 mais 1 é 1. 1 mais 2 é 3. E o último elemento aqui da segunda coluna, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 é menos 2. E na última coluna, na terceira coluna, 3 mais 4, 7, menos 3, 4. Aqui vai zerar. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 vai dar 0. E menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 1. E menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 mais 1 é 0. Então, a gente completou essa matriz. Então, a gente tem como resposta final que o meu A quadrado vai ser essa matriz 3 por 3, que vai ter menos 2, 0 como primeira coluna, 7, 3 e menos 2 na segunda coluna, 4 e 0, 0 na terceira e última coluna. Então, resolvemos o item A. Item B. Agora, nós queremos a multiplicação da matriz A com a matriz transposta de A. Então, vamos lembrar que para a gente construir essa matriz transposta, a gente vai pegar essa primeira coluna da matriz A, que tem os elementos 1, 0 e menos 1, e nessa coluna a gente vai reescrever na matriz transposta como primeira linha. Então, 1, 0 e menos 1. Segunda coluna, 2, 1, 1, vai virar segunda linha, 2, 1, 1. E 3, 2 e menos 1, que é a terceira coluna, vai virar terceira linha, 3, 2 e menos 1 aqui.
Então, agora a gente vai fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, a A e a A transposta. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar a primeira linha com a primeira coluna para calcular aqui o nosso elemento A11 dessa multiplicação de matrizes. Então, a gente vai fazer 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Depois, segunda linha, primeira coluna. Para formar esse elemento A21, a gente vai fazer 0 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, que está aqui. Depois, terceira linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 1, 1 vezes 2 e menos 1 vezes 3. Passando para a próxima coluna. Primeira linha, agora segunda coluna. 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 2. E terceira linha, segunda coluna, menos 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 2. Terceira coluna agora, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Segunda linha, terceira coluna. 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. E para terminar, terceira linha, terceira coluna. Menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes menos 1. E agora, vamos calcular a matriz. Vamos fazer essas continhas para calcular o resultado dessa multiplicação de matrizes. Então, vamos lá. Primeira coluna, vamos começar pela primeira coluna. 1 mais 4 é 5. 5 mais 3 vezes 3, 5 mais 9 é 14. Depois, essa multiplicação vai dar 0, aqui vai dar 2. E aqui vai dar 6. Então, 2 mais 6, o segundo elemento aqui da primeira coluna vai ser 8. Aqui, menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 menos 3, menos 2. Segunda coluna. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 6. Então, 2 mais 6. O primeiro elemento da segunda coluna vai ser 8. Depois, 0 mais 1 mais 4 vai dar 5. E o último elemento da segunda coluna, 0 mais 1 menos 2 vai dar menos 1. E terceira coluna, 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 mais 1 menos 3, que menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. Depois, aqui vai zerar. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 mais 1 é 2. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, 2 mais 1, aqui vai ser 3. Então, o nosso resultado final é que essa matriz de A vezes A transposta vai dar esse resultado aqui, que era o que pedia na letra B. E agora, a letra C, ele está pedindo 2 vezes A mais 3 vezes A transposta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a matriz transposta. Então, a gente já tinha feito a transposta na letra B, mas vamos lembrar que a gente vai pegar as colunas e reescrever como linhas. Então, 1, 0 e menos 1 vai virar aqui a primeira linha. A segunda coluna, 2, 1, 1, vai virar a segunda linha. E a coluna 3, 2, menos 1 vai virar a última linha aqui, terceira linha.
E agora a gente tem a multiplicação do número 2 vezes uma matriz. Para resolver isso é bem tranquilo, a gente só vai multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse 2 que está aqui na frente. Então, vai ficar 2 vezes 1 vai ser 2, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1 de novo também é 2, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes menos 1 é menos 2. E aqui é a mesma coisa, a gente vai multiplicar todos os elementos, só que agora é por 3. Então, vai ficar 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, e 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes 2 é 6. 3 vezes menos 1 é menos 3, 3 vezes 1 é 3, e 3 vezes menos 1 é menos 3. E agora a gente tem uma soma de matrizes. Então, elas têm a mesma dimensão, as duas são matrizes 3 por 3. E para fazer essa soma, é só somar os elementos respectivos. Então, seria 2 mais 3, que é 5. 4 mais 0, que é 4. 6 mais menos 3, que é 6 menos 3, que vai dar 3. Depois, 0 mais 6 é 6. 2 mais 3 é 5. E 4 mais 3 é 7. Menos 2 mais 9 é 7. 2 mais 6 é 8. E menos 2 mais menos 3 é menos 5. Então, a gente tem que essa continha aqui, 2 vezes a matriz A mais 3 vezes a transposta, vai ser essa matriz que a gente acabou de calcular. Tá? E aí, com isso, a gente termina o exercício 2. Vamos para o exercício número 3 da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Sobre as sentenças. O produto de matrizes A, 3 por 2, vezes B, que é 2 por 3, é uma matriz 3 por 1. Então, aqui, todas essas sentenças estão falando de multiplicação de matrizes. Então, vamos lembrar um pouquinho. Quando a gente estava multiplicando uma matriz, por exemplo, essa daqui, a gente vai ter... Para essa multiplicação ser possível, a gente precisa que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aí, essa multiplicação é possível. E fazendo essa multiplicação, o resultado vai ser o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas vai ser o número de colunas da segunda matriz. Então, esses números aqui, eles têm que ser iguais para a multiplicação ser possível, e esses números vão ser o número de linhas e colunas da matriz resultante dessa multiplicação. Então, essa primeira sentença, ele tem o número de colunas da A igual ao número de linhas da B, e a matriz resultante é 3 por 1. Então, essa primeira sentença, ela está certa, ela está verdadeira. Então, vou colocar um Vzinho aqui. Muito bem. Segunda sentença. O produto de matrizes, a matriz A, que é 5 por 4, pela matriz B, que é 5 por 2. O número de colunas, o número de colunas é diferente do número de linhas aqui. O número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Então, essa multiplicação nem é possível. Então, essa afirmação, essa sentença, ela é falsa. Falso. Ok. Terceira sentença. O produto de matrizes, então, A e B, sendo que A é 2 por 3 e B é 3 por 2. Então, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, a matriz é possível de fazer essa multiplicação. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. É uma matriz quadrada 2 por 2. Então, essa terceira sentença também vai ser verdadeira. Então, a gente tem verdadeiro a primeira e a terceira sentenças e falsa a segunda. Então, a resposta correta, a alternativa correta, vai ser a letra B. Somente a 2 é falsa. E para finalizar, vamos fazer esse exercício número 4, que é da FUVEST. Dadas as matrizes A, que é essa matriz A00A,
e B, que é essa matriz 1B, B1, determine A e B de modo que a matriz A vezes a matriz B seja igual a uma matriz I de ordem 2, de modo que I2 é a matriz identidade de ordem 2. Muito bem, vamos lá. Primeiro, vamos fazer essa multiplicação aqui de A vezes AB, de A vezes B, perdão, e o resultado vai ser uma I2, uma matriz identidade. Então, vamos lembrar que a matriz identidade é onde a diagonal principal vale 1 e todos os outros elementos são nulos, valem 0. Então, a matriz identidade de ordem 2 vai ser desse tipo, 1, 0, 0, 1, certo? Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicação de matrizes de A vezes B e tem que ser igual a esse pedacinho aqui. Então, primeira linha, primeira coluna, vai formar esse elemento aqui, primeira linha, primeira coluna. Então, A vezes 1 mais 0 vezes B. Depois, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1 mais A vezes B. Depois, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, A vezes B mais 0 vezes 1. E o último elemento aqui, que está na segunda linha, segunda coluna, 0 vezes B mais A vezes 1. E aí, vamos resolver. A vezes 1 é A e aqui vai zerar. Então, esse primeiro elemento vai ser o A. Aqui vai zerar A vezes B, fica A vezes B mesmo. Aqui vai zerar essa segunda parte, então vai ficar A vezes B. E aqui zera o B, vai ficar A vezes 1, que é A. Então, essa matriz vai ser igual a essa identidade. Aqui do lado direito a gente não mexeu, só manteve a identidade. Então, como que vai ficar? Quando a gente faz igualdade de matrizes, os elementos têm que ser iguais. Então, esse A, para que essas matrizes sejam iguais, A tem que ser igual a 1, que é o que está escrito aqui. E A vezes B tem que ser igual a 0. A vezes B é igual a 0. Aqui a informação é a mesma. A vezes B vai ser igual a 0 e o A tem que ser igual a 1. Então, vamos resolver esse sisteminha. O A, ele já está dando que vai ser igual a 1. Então, para essa multiplicação ser igual a 0, o B é igual a 0. Então, como resposta final, a gente tem que o A é 1 e o B vale 0. Terminamos os exercícios de hoje. Semana que vem a gente volta fazendo aí uma continuação desse tópico de matrizes. Bons estudos!